O que é o problema dos três corpos? A lei de Coulomb para três corpos, três cargas, tem solução? O que é um campo? O que é o campo elétrico? O campo elétrico, ele existe realmente? Olá, meu nome é Emanuel Gibson, bem-vindo à parte 2 da série sobre eletrostática, onde aplicar, como aplicar. Estamos analisando os fenômenos eletrostáticos e a teoria subjacente. Veremos os seguintes assuntos neste vídeo. Faremos uma revisão dos assuntos apresentados, apresentaremos o conceito de campo elétrico com alguns exemplos e faremos algumas considerações sobre os assuntos apresentados. Vamos começar com o nosso primeiro item, o que vimos até aqui. Na esquerda nós temos a lei da gravitação universal, proposta por Newton em cerca de 1666, que é a força de atração entre massas separadas por uma distância d. Observe o vetor força e o vetor A12, vetor unitário, na direção de 1, 2 das massas. À direita nós temos a lei de Coulomb, proposta em 1785, onde também temos uma força agora de atração ou repulsão entre duas cargas Q1 e Q2, também presente o vetor unitário A12. A força, em ambos os casos, é inversamente proporcional ao quadrado da distância. No caso de gravidade, nós temos apenas atração. Para cargas, atração ou repulsão. Esse é o vetor A12. Mas quem é ele mesmo? O vetor A12 é um vetor unitário. O módulo desse vetor é igual a uma unidade de comprimento. Ele liga o ponto massa carga 1 ao ponto massa carga 2. Veja na figura, temos, por exemplo, pontos 1 e 2. Nós temos o vetor R12 que liga o ponto 1 ao ponto 2. E temos o vetor A12 que é um vetor unitário. Sua dimensão, seu comprimento é de uma unidade de comprimento. A equação da gravitação universal de Newton não considera os efeitos relativísticos, conforme foi mostrado na órbita de Mercúrio, comentado no vídeo anterior. A mecânica newtoniana, a que aprendemos na escola e até mesmo na universidade, se você não for de física, não fornece os valores corretos quando os objetos envolvidos são ou muito grandes, escala planetária, ou se a velocidade é muito elevada. Quão elevada? Não sei, depende. A referência máxima é a velocidade da propagação da onda eletromagnética no vácuo, ou comumente chamada velocidade da luz. Os satélites das constelações do GPS, por exemplo, requerem correção relativística para assegurar precisão de tempo e localização. Aí nós temos, por exemplo, a equação relativística da massa a uma certa velocidade v. m0 é essa massa em repouso, objeto em repouso. V é a velocidade do corpo e c é a velocidade de propagação da onda eletromagnética no vácuo. Quando v é muito pequeno, praticamente v ao quadrado sobre c2, praticamente zero, do corpo é praticamente a massa em repouso. Conforme essa massa começa a ser acelerada ou a velocidade desse corpo se aproxima de c, nós temos que a massa do corpo tende ao infinito. Vai ser difícil fazer foguete na velocidade da luz. Comentamos também sobre o problema dos três corpos. No caso aqui, nós apresentamos o conceito das três cargas, que é menos falado. Observe as FR da figura, que são as forças resultantes da interação entre as forças das cargas Q1, Q2, Q3, forças coulombianas. Os corpos, as cargas, tendem a se deslocar na direção da força resultante instantânea. A ação da força resultante é imediata. E o que acontece? Isso que você está vendo acontece instantaneamente quando nós deixamos as cargas livres. O resultado? A geometria do problema mudou. As distâncias se alteraram. As posições relativas se alteraram. Tudo mudou instantaneamente. Como é que nós calculamos isso? Cada minúscula mudança de cada carga afeta todas as demais cargas envolvidas. Assim, tanto a lei da gravitação universal quanto a lei de Coulomb não tem solução exata quando temos três ou mais corpos envolvidos. Podemos efetuar simulações em supercomputadores com intervalos de deslocamento e tempo tendendo a zero, mas não é a solução exata. A lei de Coulomb é imprestável? Claro que não. Ela foi estabelecida e comprovada experimentalmente. Fornece respostas diretas a problemas reais, práticos? Mais ou menos diretamente não. Como é que nós resolvemos esse problema? Como é que nós começamos a aplicar o eletromagnetismo, a eletrostática? Como é que nós determinamos o efeito da força sobre cargas elétricas na prática? Quem poderá nos socorrer? O campo elétrico. Veremos agora o nosso segundo item, o campo elétrico. E a primeira pergunta que fazemos, qual é a definição de um campo?
na física. Um campo é uma região do espaço na qual cada ponto apresenta uma quantidade física a ele associada. Essa quantidade associada a esse ponto pode ser um número, no caso de um campo escalar, com uma pressão ou a temperatura em cada ponto no interior de uma sala. Essa quantidade também pode ser um vetor, no caso de campos vetoriais, como o campo gravitacional. A força resultante aponta para o centro do planeta, ou o campo elétrico, nestes dois casos associados a uma força específica. Os campos também podem ser tensoriais. Então, revisando, um campo é uma região do espaço. Cada ponto dessa região do espaço apresenta uma quantidade física. Essa quantidade física tanto pode ser um número, um escalar, quanto um vetor, direção e sentido. Podem ser associados a uma força específica. Podem. Campo associado à força. Vetor campo elétrico associado à força elétrica. Vetor campo elétrico, letra E, força elétrica, Fe. Você deve estar se perguntando, e a onda? O que é uma onda? A onda é simplesmente um padrão de campo que se propaga de uma região para outra. Veja a figura. Temos o campo elétrico e o campo magnético. Conforme essa onda eletromagnética se propaga, ela transporta energia, representado pelo vetor de Poynting S, expresso em Watt por metro quadrado. Força elétrica dada pela lei de Coulomb, que agora vai definir campo elétrico. Como? Muito fácil. Vamos agora utilizar a nossa lei de Coulomb, a equação mostrada, onde K é a nossa constante, QG e QT são cargas, D ao quadrado é a distância entre essas cargas e a GT é aquele vetor unitário, né, de uma carga para outra. QG é uma carga pontual, fixa em uma posição. Ela vai ser a fonte do campo que nós queremos considerar. QT é uma carga de teste conhecida, sempre positiva. Ela vai ser deslocada em volta, em 3 dimensões, da carga geradora QG e experimentará uma força determinada pela lei de Coulomb, como mostrado na figura. Essa é a situação. Vamos considerar que QG, a carga geradora, seja negativa, carga pontual. Vamos tomar a nossa carga de teste na posição 1, no ponto 1, positiva. O que vai acontecer? Vai surgir uma força sobre a carga Q1, atraindo na direção de QG. Mas observe que QG é considerado imóvel. Quem vai se deslocar, então, seria a nossa carga de teste. Mas ela sofre essa força. A carga de teste é conhecida. Nós medimos a força e temos agora tanto a força sobre a carga de teste, quanto o valor da carga de teste. Mas nós não paramos aí. Lembra campo, uma região do espaço? Olha o espaço à sua frente. Nesse ponto P1, temos essa força nessa direção. Interessante. Se nós escolhemos um outro ponto P2, a força agora é de maior intensidade em outra direção. Se escolhemos um terceiro ponto P3, a força de intensidade maior ainda e F3. Para onde apontam esses vetores força? Aí está. Se nós formos traçar, teria que ser em 3 dimensões. Nós estamos apresentando na tela em apenas 2 dimensões. Então veríamos que as forças seguem essas linhas pontilhadas nas 3 dimensões e elas convergem para o mesmo ponto. Quando nós estamos perto desse ponto, a força tem maior intensidade. Conforme nos afastamos desse ponto, a força diminui em intensidade. E assim vai diminuindo a intensidade conforme nos afastamos desse ponto de concentração. Essa é a equação que nós estamos usando. O que nós vamos fazer agora? Nós não temos a força sobre a carga de teste FT? Temos. Nós não temos o valor da carga de teste QT? Temos. Vamos dividir FT por QT e nós obtemos esse parâmetro dado à direita do sinal de igualdade. Lembrando que nós podemos medir a força, QT é conhecida. Esse parâmetro agora vai ser expresso em Newton por Coulomb. Veja o lado esquerdo. Força em Newton, carga em Coulomb. E nós vamos definir essa relação como sendo o campo elétrico. Define-se então o campo elétrico como uma relação entre a força sobre a carga e a carga de teste, em qualquer ponto do espaço. É um vetor, expresso em volt por metro. Força coulombiana Newton, carga em Coulomb. A unidade de campo elétrico é, por definição, Newton por Coulomb, fisicamente falando. Na área elétrica, porém, nós usamos uma outra unidade. O campo elétrico na nossa área é expresso em volt por metro. Força expressa em Newton, carga elétrica expressa em Coulomb e campo elétrico expresso em volt por metro. Sabemos então agora que o campo elétrico devido a uma carga elétrica pontual QG é dado sobre QG sobre 4πe0 R ao quadrado GT a GT. QG é a carga geradora, R2 é a distância da carga até o ponto considerado e a GT é o vetor unitário nessa direção. R ao quadrado é a distância entre a carga geratória e o ponto que você quer medir o campo onde você está querendo saber o valor do campo.
campo. Você deve ter visto essa figura, né? Da carga positiva, setas indicando para onde seria repelido uma carga positiva também. Quanto mais próximo, mais forte. Observe que o campo é radial, o centro da esfera, o centro geométrico da esfera é a carga pontual. A variação do campo elétrico de uma carga elétrica pontual, portanto, varia com o inverso do quadrado da distância. Se você dobrar a distância, o campo elétrico cai a 1/4 do valor original. Se você triplicar a distância, cai a 1/9 do valor original. As linhas de campo mostradas, força elétrica, originam-se na carga elétrica positiva e se dirigem para a carga elétrica negativa. Qualquer carga colocada nas vizinhanças sofre o efeito dessas duas cargas elétricas e tende a seguir essas linhas de campo. Uma carga positiva colocada no sistema segue as linhas de força. Uma carga negativa, sentido inverso. As linhas de campo elétrico, no caso agora, fluem para as cargas elétricas negativas, é o sentido que levaria uma carga de teste positiva. Qualquer carga colocada nas vizinhanças sofre o efeito dessas duas cargas elétricas. Observe que se nós tivermos o plano equidistante das duas cargas, as forças vão ser zero, vai ter o equilíbrio. Uma carga positiva de teste segue as linhas de campo elétrico mostradas na figura. Duas cargas positivas, as linhas de campo elétrico originam-se das cargas positivas. Qualquer carga colocada na vizinhança sofre efeito, e uma carga positiva de teste vai seguir essas linhas de campo. Mas nós sabemos também que uma andorinha só não faz verão. Uma carga elétrica pontual sozinha não faz muitas aplicações práticas. Precisamos de algo mais. Mas o que? Sim, ela, densidade de cargas elétricas. Vamos falar de 3 densidades. A primeira, a densidade volumétrica, dada por Coulomb por metro cúbico, ρV, ou simplesmente Rho. A densidade superficial de cargas elétricas, dada em Coulomb por metro quadrado. E a densidade linear de cargas, dada em Coulomb por metro. A densidade volumétrica dentro de um volume. A densidade superficial em torno ou na superfície. E a linear em uma linha filamentar de cargas livres. Veja o exemplo de uma placa, por exemplo, carregada positivamente. Ela tem uma densidade superficial de cargas positiva. E nós temos uma carga aqui. Se essa carga tiver um peso P, dependendo do como estiver orientado, ela vai sofrer o efeito do peso. E nós vamos ter uma força de repulsão, porque as cargas na placa são positivas e essa carga de teste é positiva. Força elétrica. Se essa carga de teste vai ser expulsa da placa ou atraída para a placa, vai depender do peso e da força elétrica. O campo elétrico, como nós podemos ver, ele é perpendicular à placa carregada. É uma aproximação, estamos desprezando o efeito das bordas. Se o fio for muito fino, se não vira volume, nós temos uma densidade linear de cargas. Observe que o campo elétrico agora é radial o fio carregado, decrescendo radialmente com a distância. Nós vamos ver isso mais tarde. Teremos agora algumas considerações a respeito do que nós vimos. Vimos que podemos definir o parâmetro campo elétrico, um vetor da lei de Coulomb e de uma carga de teste. Embora a unidade de campo elétrico, fisicamente falando, seja Newton por Coulomb, nas aplicações da área técnica utilizamos a unidade Volt por metro. O campo elétrico especifica limites de blindagem e de proteção contra centelhamento, sendo largamente utilizado nas áreas de eletricidade e telecomunicações. Embora estejamos abordando inicialmente o campo eletrostático, vamos logo apresentar algumas aplicações práticas utilizadas na indústria eletroeletrônica. Qual foi o livro consultado para este vídeo? O livro do Wright, 7ª edição, capítulos 1, 2 e 3. Convido você a fazer uma revisão. Se você está interessado em bibliografia sobre eletromagnetismo, tem aí alguns ótimos livros que você pode consultar ou ter sempre à mão. Alguns básicos e alguns um pouco mais aprofundados. Boa sorte! E no próximo vídeo, o que nós vamos ver? Vamos ver algumas aplicações práticas do campo elétrico estático. Então até lá, nos vemos no próximo vídeo. Obrigado por ter assistido a este vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal, acione o sino e seja notificado dos novos lançamentos semanais.